Olá, senhoras e senhores, meu nome é Marcelo e neste vídeo nós vamos continuar falando a respeito de integração numérica. Vamos ver aqui em específico a integração usando a primeira regra de Simpson. Então, o objetivo é exatamente o mesmo que a nossa integração por trapézios, é integrar a nossa função f de x, mas agora nós vamos utilizar a primeira regra de Simpson, certo? Então, a gente vai dividir mais uma vez o nosso intervalo em n subintervalos. Atenção agora que esse número de subintervalos aqui deve ser obrigatoriamente par. Durante o nosso algoritmo, a gente não vai obrigar que esse número seja par. Isso vai ficar a cargo do usuário respeitar isso daí, ok? O espaçamento vai ser o mesmo que a gente tinha lá na regra dos trapézios, né? O h é igual a b menos a dividido por n. E a fórmula da regra dos trapézios é essa daqui, certo? A nossa integral vai ser h dividido por 3 mais y1 mais 4y2 mais 2y3. Já tomei a liberdade aqui de escrever os nossos y com os índices que o Scilab vai utilizar, certo? Perceba aqui, quando a gente for fazer lá o nosso somatório, a gente vai utilizar a mesma ideia que a gente teve quando a gente foi fazer a regra do trapézio. Esse y1 e esse y de n mais 1 vão ser somados separadamente. E o que a gente vai somar dentro do nosso for vai ser essa rapaziada aqui, certo? Muita atenção, o método que a gente vai utilizar para fazer essa somatória é testando qual é o resto da divisão do índice dos nossos y, certo? Perceba que se o nosso y for par, ou seja, ele deixar um resto zero quando dividido por 2, a gente vai multiplicá-lo por 4. Se o nosso y for ímpar, ou seja, se ele deixar um resto 1 quando dividido por 2, ele vai ser multiplicado por 2, certo? Então, se o nosso índice i, ao ser dividido por 2, nos dá um resto zero, é porque a gente quer multiplicá-lo por 4. Se, por acaso, isso aí nos fornece um resto 1, então a gente deseja multiplicar esse elemento por 2, certo? Vamos lá ver como é que vai ficar o nosso algoritmo. O cabeçalho é exatamente o mesmo que o da regra do trapézio. Então, nossa integral vai ser igual, aqui o nome, eu vou botar Simpson 1. A gente vai receber o A, o B e o número de subintervalos. Lembrando que esse n deve ser obrigatoriamente par. Vamos começar calculando o nosso espaçamento. Depois, vamos gerar os nossos vetores nossos vetores x e y. Lembre-se de declarar a nossa função f de x. O primeiro elemento do nosso somatório vai ser o y de 1. Assim, esse elemento aqui já começa dentro da nossa variável i. E o último elemento vai ser o y de n mais 1, certo? Vamos fazer aqui o nosso for. Aqui vai ter o end. E lá no final, a gente vai ter que o i é igual a h dividido por 3 vezes i mais y de n mais 1. Tudo muito parecido com a nossa regra do trapézio. A única diferença agora é que dentro desse nosso for, a gente vai ter que perguntar se o nosso índice, se ele é par, ou seja, deixa resto 0, ou se ele é ímpar, deixa resto 1 quando dividido por 2, ok? O nosso for vai de 2 até n, assim como foi feito lá na regra do trapézio, igual a 2 até n. E bem, a função que nos dá o resto da divisão no Scilab é a função módulo, certo? Então, eu vou perguntar aqui, ó, se o módulo, como é que funciona a função módulo? Ela recebe aqui o número que a gente está querendo dividir, o numerador,
vírgula, o denominador. Ou seja, se o i dividido por 2 nos deixa um resto zero, então o nosso i vai ser igual a i mais 4 vezes o y desse índicezinho i, certo? Caso contrário, a gente vai ter um resto de 1. Só arranjar aqui um espacinho. Então, caso o nosso resto não seja zero, ele obrigatoriamente vai ser um resto 1. Então, nesse caso, o nosso i vai ser igual a i mais 2 vezes o nosso y de i, ok? Então, perceba que só existem duas possibilidades ao se dividir um número por 2, ou ele deixa resto zero, e nesse caso é um índice par, e a gente deve multiplicar por 4, se não, ele vai deixar um resto 1, e a gente vai multiplicá-lo por 2. Ok, pessoal? Isso encerra o nosso algoritmo de Simpson, da primeira regra de Simpson. Espero que vocês tenham gostado.